Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 55. Bons estudos! Como você vê, hoje meu dia começou bem. Começou com um pneu furado. Sorte nossa é que existem instrumentos que são capazes de ampliar a nossa força. Como o macaco, por exemplo. Se não fosse o macaco, imagina, eu não conseguiria levantar esse carro nunca. Isso só foi possível porque o macaco funciona como uma alavanca, aumentando a nossa força. Bom, como é que isso acontece? Esse é exatamente o tema da teleaula de hoje. Onde você vai ver que as ferramentas como o alicate, o pé de cabra e alguns objetos como tesoura, abridor de garrafa e quebrador de nozes são alavancas. Que a utilidade das alavancas é ampliar nossa força. Que quanto maior for o braço da força, menor será a força necessária para realizar um determinado trabalho. Que as gangorras podem funcionar como alavancas. E que no corpo humano, os ossos, juntamente com os músculos, funcionam como alavancas. É claro que não dá, Maria. Dá sim, eu aposto que a criança consegue levantar o adulto na gangorra. Maria, não dá. Onde já se viu uma criança de 25 quilos levantar um adulto de 50 quilos? Ah, chegou quem pode resolver o nosso problema. Vem cá, Aline, ajuda a gente aqui, ó. Lá vem bomba, tô vendo tudo. Bomba não, alavanca. Como assim alavanca, velho? É o seguinte, entendeu? Nós estamos resolvendo aqui um problema sobre alavancas. A Maria acha uma coisa, eu acho outra. Tá bom. Qual que é o problema? Bom, é o seguinte, uma criança com 25 quilos pode levantar um adulto numa gangorra com o dobro do peso dela, com 50 quilos? Ah, depende. Ah, não falei que dá, pô? Depende do quê? Olha, depende da distância entre o apoio e as extremidades da gangorra. Mas aqui nós temos 3 situações com as respectivas distâncias. Deixa eu ver. Na primeira situação, o apoio está colocado no meio do comprimento da gangorra. Na segunda situação, o apoio foi colocado próximo da extremidade onde o adulto vai sentar. E na terceira situação, o apoio está próximo da extremidade da criança. Em qual dessas situações aqui a criança pode levantar o adulto? Bom, antes de mais nada, é legal a gente perceber que a gangorra é um mecanismo muito semelhante à alavanca. Eu não sei se vocês repararam, as alavancas estão presentes em quase todas as nossas atividades. Para que serve uma alavanca? Bom, a gente pode dizer que a utilidade de uma alavanca está no fato dela ampliar nossa força. Pois um trabalho que exigiria de nós muita força pode ser feito através de uma alavanca com força bem menor. E o que são alavancas? Onde é que nós podemos encontrá-las? As alavancas estão à nossa volta, por todo lado. Um abridor de garrafa é uma alavanca, uma tesoura também é uma alavanca, assim como maçaneta e um espremedor de batatas também são alavancas. O tipo mais simples de alavanca é aquele que tem uma barra e um apoio. Como um pé de cabra, por exemplo. E se você usar uma alavanca desse tipo para levantar uma carga, você poderá observar o seguinte. Como o apoio está bem longe do operário, veja que ele consegue levantar a carga sem precisar de muito esforço. Agora, nessa outra situação, onde a gente tem o apoio bem perto do operário, repare como o seu esforço para levantar a carga é bem maior. Ou seja, se você tiver uma alavanca para levantar um peso, você terá que fazer mais força quanto mais próximo estiver do apoio. E por outro lado, quanto mais longe o apoio estiver de você, menos força será preciso fazer. Olha, pra gente entender isso não é muito difícil não. Quer ver? Olha o que eu montei aqui. Tem uma régua, que é como se fosse uma alavanca. Tem um cinzeiro aqui na ponta, que é como se fosse a carga que eu quero levantar. E aqui uma caixa de fósforo que vai estar servindo de apoio. Então eu vou fazer 2 situações diferentes. Olha, na primeira situação, eu coloquei o apoio bem próximo da carga. Maria, levantei. É fácil. Fácil, né? Agora na segunda situação, olha, eu vou colocar o apoio bem longe da carga que eu quero levantar. Vai, Maria, levanta. Nossa, tive que fazer mais força agora. Então, olha que legal. Na primeira situação, como o apoio está próximo da carga, você não precisa fazer muita força para levantar. Agora, na segunda situação, como o apoio está longe da carga, você já vai precisar de uma força muito maior, certo? Quer dizer que quanto mais distante eu estiver do apoio, mais facilidade eu vou ter para levantar a carga.
E quanto mais perto você estiver do apoio, muito mais força você vai fazer. Escuta, e no caso aqui da gangorra, como é que fica? Bom, aqui nesse caso já dá pra gente perceber que nessa segunda situação, a criança de 25 quilos vai levantar o adulto de 50 quilos. Viu só? Mas peraí, você só vai dizer isso e pronto? Deve ter algum jeito de provar. Ah não, claro que tem. A primeira coisa a fazer é anotar as distâncias nas 3 situações, entre o adulto e o apoio e entre a criança e o apoio. Nessa primeira situação, o adulto e a criança estão a 1,5 m do apoio. Vamos anotar aqui. Já na segunda situação, o adulto está a 1 metro do apoio e a criança a 2 metros. E nessa última situação, o adulto está a 2 metros do apoio e a criança a 1 metro. Agora, a gente vai multiplicar essas distâncias pela massa do adulto e pela massa da criança. Aqui nas distâncias do adulto, a gente multiplica tudo por 50, que é a massa dele. E desse lado, a gente multiplica tudo por 25, que é a massa da criança. Veja o que aconteceu. Apenas na situação 2, o resultado das multiplicações deu igual. E isso quer dizer o quê? Que nessa situação, o peso da criança consegue levantar o peso do adulto. Como você vê, eu continuo por aqui tentando trocar o pneu do carro. E aqui a gente tem mais um exemplo de como é que funciona essa história de alavanca. Imagina só a força que eu teria que fazer para desparafusar essa roda usando apenas a minha mão. Simplesmente não dá, né? Porque como eu estou agindo muito perto do eixo de giro, para desparafusar isso aqui, eu ia ter que fazer uma força muito grande. Já se eu usar uma chave como essa aqui, desparafusar essa roda vai ficar muito mais fácil. Usando essa ferramenta, a força passa a ser feita no cabo e com intensidade bem menor do que se eu só quisesse usar as mãos. Isso por quê? Porque nesse caso, veja só o braço de força que eu consegui. Ele corresponde à distância entre o centro do parafuso e a extremidade da chave, que é claro, é uma distância bem maior do que a anterior, quando eu tentei usar apenas as mãos. Só para não ficar nenhuma dúvida, quanto maior for a distância entre o eixo de giro, que é como a gente chama o centro do parafuso, e a extremidade da chave que você vai estar usando, menor é a força que você vai precisar fazer. Quer dizer, com qual dessas duas chaves você acha que vai ter que fazer menos força para desparafusar essa roda? É claro que é com essa maior aqui, simplesmente porque a extremidade vai ficar mais distante do eixo de giro, que é o centro do parafuso. E quanto maior a distância, menor é a força que você vai precisar fazer. Bom, sendo assim, é claro que eu não vou precisar pensar 2 vezes. Eu vou agilizar meu trabalho usando essa chave maior aqui. Ah, então foi por isso que quando quebrou a borboleta da válvula do botijão a gás, eu só consegui desatarrachar de Itacuja com alicate. Primeiro eu tentei com a mão, mas também não teve jeito, viu? Mas depois eu usei o alicate e soltou fácil. Então, nesse caso, o alicate, ele impediu que você usasse a força da sua mão diretamente ali no eixo da válvula. As ferramentas, elas ampliam a nossa força justamente porque a força começa a ser feita a uma determinada distância do eixo de giro. Por isso que você conseguiu desatarrachar a válvula da borboleta lá do botijão sem usar muita força. Até agora a gente viu instrumentos e ferramentas que servem como alavancas. Só que tem uma coisa que ainda não foi dita e é de extrema importância, que é o seguinte. No corpo dos seres humanos e também dos outros animais, a gente pode encontrar muitas alavancas formadas pelos ossos do esqueleto. Nesse caso, quem proporciona a força necessária para o uso dessas alavancas são os músculos. Observe que a gente consegue mastigar até mesmo alimentos duros, porque nosso maxilar funciona como uma alavanca. Nesse caso, são os músculos da face que garantem a força necessária para mover o maxilar. Repare que um quebrador de nozes é muito semelhante ao nosso maxilar. O antebraço que você vê aí também é uma outra alavanca do nosso corpo. Ele é sustentado pelo músculo bíceps e tem seu eixo de giro no cotovelo. Desse modo, o antebraço pode ser visto como uma barra apoiada num pino sustentado por um cabo. O pino representa a articulação do cotovelo e o cabo faz o papel do bíceps. Quando levantamos um objeto com as mãos, a força feita pelo músculo bíceps é ampliada. De um modo geral, podemos dizer que todas as articulações do nosso corpo, como os joelhos, tornozelos e cotovelos, podem ser compreendidas como um sistema de alavancas. Deu para entender? Então acompanhe a revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que as ferramentas como o alicate, o pé de cabra e alguns objetos como tesoura, abridor de garrafa
e quebrador de nozes são alavancas. Viu também que a utilidade das alavancas é ampliar nossa força. E que quanto maior for o braço da força, menor será a força necessária para realizar um determinado trabalho. Ainda nesta teleaula, a gente viu que as gangorras podem funcionar como alavancas. E que no corpo humano, os ossos, juntamente com os músculos, funcionam como alavancas. Ufa, deu um pouco de trabalho, mas eu consegui. Olha, uma coisa eu tenho certeza. Entender um pouco de alavancas deixou meu trabalho muito mais fácil. E você? Você já sabe tudo sobre alavancas? Se não sabe, então consulte o seu livro de estudos. Faça os exercícios e estude. Só assim você vai conseguir alavancar os seus conhecimentos. Tá combinado? Então até a próxima teleaula.